Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 20, versículo 12, o ponto 3, está escrito: abriram-se os livros. Bom, nesse versículo 12, João viu a abertura de livros e viu também a abertura do livro da vida. Então ele viu muitos livros. É claro que nós estamos falando aqui de um símbolo. Eu vou detalhar isso na explicação para vocês. Eu me lembro certa vez que um obreiro, um presbítero, ele não gostou da descrição que eu fiz, dizendo que no céu não haverá ruas de ouro, e que isso é um símbolo, ok? Ele reclamou, depois me contaram que ele disse: poxa, o professorzinho, ele acabou com o meu céu, né? O meu paraíso tinha ouro, pedras preciosas, agora não tem mais nada, ok? Então, o mesmo se aplica aqui a livros. Eu preciso de um livro para poder ler, por exemplo, os membros da igreja, todos têm que estar listados ali naquele livro, ou mesmo ler o comentário que eu fiz, né, sobre um determinado versículo do Apocalipse. Deus, ele não precisa anotar as nossas obras para que no juízo final ele venha cobrar. Deixa eu ver o que você fez. Não, Deus simplesmente sabe todas as coisas, ok? Então isso é um símbolo que vai descrever o julgamento das obras dos homens. O comentário diz: a primeira referência ao livro da vida ocorre com Moisés. Em Êxodo 32, versículo 32, ele diz: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Que livro é esse que Moisés diz que Deus tem escrito, né? É o livro da vida, aqueles que ressuscitariam e alcançariam a salvação. Daniel viu o juízo final e viu a abertura dos livros. No capítulo 7, versículo 10, Daniel diz: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O único livro que foi detalhado no Apocalipse é o livro da vida. Mas alguns livros aparecem em referência profética, ou seja, lá no Apocalipse, João viu abrirem-se livros e viu um outro livro que é o livro da vida. Bom, quais seriam esses outros livros? Como eu disse, é um símbolo para retratar as nossas obras estarão diante de Deus naquele momento. Melhor dizendo, as obras da humanidade, dos homens, daqueles que estarão sendo julgados, ok? Lembrando que a igreja não estará sendo julgada no juízo final. Então eu coloquei algumas referências aí na Bíblia. Por exemplo, Salmo 56, versículo 8, Davi diz: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ou seja, o sofrimento dos justos também está anotado por Deus. Em Isaías 34, versículo 16, ele diz: buscai no livro de Yahvé e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma, nem outra falhará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu espírito mesmo as ajuntará. E também o mesmo profeta Isaías, no capítulo 65, versículo 6, ele diz: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhe-ei a recompensa no seu seio. Quando as Escrituras apresentam o livro da vida, livro da recompensa, como esse aqui de Isaías 65, versículo 6, né? Ou outra expressão semelhante, está fazendo referência a uma simbologia, ensinando que todas as coisas que os homens fizeram e fazem estão anotadas diante de Deus. Literalmente, Deus não necessita de um livro para saber as obras dos homens. Ele sabe as obras dos homens antes mesmo dos homens cometê-las, ok? Por isso é que ele avisa de maneira profética.
sobre as obras de Jacó e Esaú, por exemplo, Deus fala para Rebeca que o maior servirá ao menor, ou seja, Esaú vai ter obras, no caso a obra nós sabemos com o futuro, né, é rejeitar a bênção de Deus, tá bom? O desprezo pela bênção de Deus, e Jacó terá obras, no caso o amor à bênção de Deus, a busca pela bênção de Deus. Então Deus sabia dessas obras antecipadamente e falou para Rebeca. Então, essa descrição de livros no juízo final é símbolo. Deus seria um ser limitado se ele precisasse que anotassem as obras dos homens para que ele possa julgá-los no juízo final. E nós sabemos que Deus não é um ser limitado, ele é o Todo-Poderoso.